Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Palmeiras viaja com trio de reforços e retorno de machucados para encarar Botafogo. Verdão encara o Botafogo, pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Elenco recheado. Nesta terça-feira 16, o voo do Palmeiras para o Rio de Janeiro contou com algumas novidades interessantes para os torcedores. A delegação alviverde contou com a presença dos novos jogadores Felipe Anderson, Maurício e Agustin Giai. Além deles, o zagueiro Murilo e o volante Zé Rafael se recuperaram de suas respectivas lesões e também estiveram no embarque para a partida da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. A bola rola para Botafogo x Palmeiras a partir das 21h30, horário de Brasília, no gramado do estádio Newton Santos. O Glorioso entra como grande favorito, enquanto o Verdão tenta roubar a liderança do adversário em um jogo de 6 pontos. Palmeiras regulariza reforços. Os meio-campistas Felipe Anderson e Maurício já estão regularizados no bid da Confederação Brasileira de Futebol, podendo estrear com a camisa do Verdão. Já Giai espera a liberação dos documentos e o clube acredita que tudo possa estar regularizado momentos antes da partida contra o Botafogo. Murilo pode voltar à titularidade da zaga após ficar 4 partidas longe dos gramados. Porém, Zé Rafael não deve estar entre os 11 iniciais. Mesmo relacionado, a maior probabilidade é que o volante comece no banco de reservas, por estar sem atuar há 3 jogos. Os 3 reforços do Palmeiras devem começar a partida no banco de reservas. Assim, a provável escalação do clube será o Everton, Mike Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Rony, Estevão e Flaco Lopes. Palmeiras x Botafogo promete pegar fogo, principalmente por conta do título brasileiro conquistado pelo Verdão na última temporada após a escorregada do Glorioso. Além do constante clima hostil entre John Testor e Leila Pereira, a partida entre Botafogo x Palmeiras deve pegar fogo nesta próxima quarta-feira, 17. Ao ser perguntado se o confronto seria o melhor jogo do campeonato até o momento, o ex-Verdão Paulo Nunes não titubeou. Vai ser. São 2 times com ideia muito clara de jogo. O Botafogo tenta tirar proveito do seu fator gramado, o Palmeiras sabe lidar. São 2 times que jogam em transição com velocidade. O Botafogo me chama muita atenção no trabalho do Arthur Jorge, tem Eduardo fora, ele enxerga e entrega. É um time que sabe o que faz. Vai pegar um Palmeiras assim, em evolução de novo, os jogadores tecnicamente melhoraram. Tem o jogo coletivo do Abel Ferreira, força psicológica. Vai ser um jogão, completou o Diabo Loiro. Valor de mercado de Richard Rios pode chegar a 112 milhões de reais. Volante foi destaque da Colômbia na Copa América. Qual é o valor de mercado de Richard Rios? O volante Richard Rios foi um dos principais destaques da Copa América. O atleta ajudou a Colômbia a chegar na segunda final da competição. Muitos clubes ficaram interessados no futebol do volante campeão brasileiro. Richard participou de 6 das 7 partidas da Colômbia e marcou um gol no torneio. Mesmo com poucas participações em gols, o meia foi responsável pela segurança e saída de bola do time colombiano. Desde o término da competição, junto com a abertura da janela de transferência, o nome do atleta ficou em evidência. Segundo o Lance, o jogador está avaliado entre 14 a 19 milhões de euros. Richard foi um dos jogadores colombianos valorizados no torneio de seleções, mostrando que o valor de mercado do meia está entre 82 milhões de reais a 112 milhões de reais tem sentido. Richard sempre foi um dos destaques do Palmeiras e um dos principais volantes do futebol brasileiro. Richard tem multa astronômica. Segundo informação de Rodrigo Fragoso da TNT Esportes, a multa do volante é de 100 milhões de euros, 593 milhões. Logo, a tendência é que o volante permaneça no Palmeiras nesta temporada. O intuito de um valor tão alto é o colombiano estar no elenco do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2025. Vale lembrar que a chegada de Felipe Anderson foi justamente para reforçar a equipe nesse período. Caso a venda se concretize nesse valor, o atleta irá superar as vendas de Endrick, 60 milhões de euros, e Estevão, que foi de 65 milhões de euros. O Palmeiras visita o Botafogo, amanhã no Newton Santos às 21h30, horário de Brasília. A partida decidirá quem será o líder da competição, já que as equipes possuem 33 pontos e estão na primeira e segunda colocação respectivamente. Para acompanhar todas as emoções de Botafogo x Palmeiras, acesse o site do Bolavic Brasil que fará a transmissão em tempo real.
1h30 antes da bola rolar, além de todos os detalhes do pós-jogo. Gia viaja, mas problema de última hora no bid tira lateral de Botafogo x Palmeiras. O jogo está marcado para as 21h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, 17 no Engenhão. Palmeiras precisa da vitória para ser líder. Desfalque de última hora. O Palmeiras tem confronto contra o Botafogo, é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 21h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, 17 no Engenhão. Agustin Gia viajou com a delegação, mas desfalcará o Palmeiras contra o Botafogo. A documentação do lateral direito não foi regularizada a tempo para que ele tivesse condições de jogo. Com isso, o argentino terá sua estreia adiada. Por outro lado, a boa notícia fica por conta de Felipe Anderson e Maurício. A documentação de ambos está em dia, eles foram regularizados e, como viajaram, também estarão no banco de reservas. Impasse. O impasse foi burocrático entre São Lourenço e AFA, a Federação de Futebol Argentino. Como conseguiu o acordo de forma antecipada, antes mesmo da abertura de janela, o Verdão acreditava que não teria problemas. A expectativa é de que o nome de Gia seja publicado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF na quarta-feira, 17, mas para ser liberado para o jogo contra o Botafogo, ele teria de ser registrado 24 horas antes. Gia viajou com o restante do grupo para o Rio de Janeiro, enquanto esperava sua regularização na CBF. A tendência é do argentino ficar nas tribunas do Newton Santos acompanhando a partida que vale a liderança do Brasileirão. O Palmeiras conseguiu fazer os registros de Felipe Anderson e Maurício ainda na segunda, e os dois estão na relação para o jogo contra o Botafogo. Como Abel mesmo já disse, os reforços vão ter que se ambientar para depois buscar espaço. Murilo e Zé Rafael estão recuperados de lesões e foram convocados. A possível escalação tem Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Vitor Reis e Piquerez, Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Estevão, Rony e Flaco Lopes. Palmeiras ignora a rivalidade com o Botafogo e Rafael Veiga é direto na resposta. É um jogo como qualquer outro. Meio-campista não deu muita bola para a rivalidade criada pelo Botafogo. Palmeiras e Botafogo brigam pela liderança. Após o final da Copa América, que terminou na noite do último domingo, 14, as atenções se voltam à reta final do primeiro turno do Brasileirão. E nesta quarta-feira, 17, o estádio Newton Santos vai bombar. Isso porque Palmeiras e Botafogo irão se enfrentar pela 17ª rodada do Brasileirão. E quem levar a melhor ficará com a liderança do torneio nacional. As duas equipes no momento estão empatadas com 33 pontos, mas os cariocas levam a melhor devido ao saldo de gols. E o duelo no Rio de Janeiro promete fortes emoções ao Verdão. Isso porque a torcida do Glorioso trata o embate da 17ª rodada do Brasileirão como uma final de campeonato e também como uma revanche do ano passado. Por conta disso, bandeirões, recepção ao elenco e queima de fogos são esperados na noite desta quarta-feira no Engenhão. Palmeiras ignora a rivalidade do Botafogo. Na visão do Palmeiras, a ordem da comissão técnica e da diretoria é apenas jogar o jogo. Para o Verdão é apenas um jogo de Brasileirão e que não se define o campão hoje. Todavia, nos bastidores já se fala que através de John Testor, o Botafogo quer fazer uma rivalidade forçada. Tanto é que por questões de segurança, Leila Pereira nem viajou para o Rio de Janeiro. Na visão de Leila Pereira e de todos no Palmeiras, há um entendimento que o Alviverde é apontado como o principal culpado pela perda do título no ano passado, mas foi o Botafogo que não ganhou um jogo sequer nas últimas 11 rodadas do Brasileirão e deixou a conquista escapar. Rafael Veiga não vê jogo contra o Botafogo como decisão. Prova disso de que o Palmeiras não quer forçar a rivalidade com o Botafogo e a partida desta noite é apenas um jogo das 38 rodadas do Brasileirão é que Rafael Veiga afirmou em entrevista que o jogo da 17ª rodada do Brasileirão vale o mesmo que todos que foram e serão disputados até o final do ano. O sentimento daqui é de mais um jogo, importante como todos os outros. Da nossa parte não tem essa rivalidade. A gente vai se preparar, vai querer ganhar o jogo como todos os outros, valem 3 pontos como todos os outros. Vamos nos preparar e fazer o nosso melhor, concluiu. John Testor é criticado por Leila Pereira antes de Botafogo x Palmeiras, aberração. Dono do Botafogo tem problemas extracampo há tempos com a presidente, aumentando a rivalidade no jogo pelo Brasileirão. Clima bem quente.
Não é surpresa para ninguém que Leila Pereira e John Testor estão esquentando os bastidores com polêmicas, tanto que a presidente já deixou claro que vai tentar ao máximo uma forma para que o empresário seja punido. Porém, do outro lado da moeda, o norte-americano acredita que a dirigem do Palmeiras ultrapassou uma linha perigosa, optando por uma investigação para que descubra os podres e consiga ter provas. A questão é que essa treta ganhou mais um capítulo. A mandatária palmeirense voltou a atacar o dono dos cariocas, dizendo que as denúncias feitas são aberrações, saindo em defesa até mesmo dos torcedores. Essas acusações são uma aberração, um desrespeito não só ao Palmeiras como aos milhões de torcedores, disse Leila Pereira, em entrevista ao portal UOL Esportes. Vale a liderança do BR-24. Em decorrência disso, o jogo desta quarta-feira 17 entre as equipes, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve prometer muitas emoções, até porque se trata de elencos que estão em alta no momento da temporada. Quem sair vitorioso garante a liderança da competição, mas o time de Arthur Jorge pode até mesmo permanecer em primeiro caso consiga um ponto, já que a partida entre Flamengo e Internacional não tem data definida. De qualquer forma, muitos acreditam que será o jogo mais disputado de toda a rodada, justamente levando em consideração os pontos acima citados, fora que o Verdão venceu por 4-3 no último confronto no Rio de Janeiro. Decisão tomada e declaração anterior. De acordo com informações do jornalista Maurício Ferreira, Leila Pereira descartou viajar ao Rio de Janeiro, pois o entendimento é de que, após as falas e acusações de John Testor, não há motivo para a presença da presidente no Newton Santos. O relatório reforça o que temos falado nos últimos meses sobre o senhor John Testor. Trata-se de um irresponsável que precisa ser punido exemplarmente pelos crimes que tem cometido contra pessoas, clubes e entidades, afirmou Leila no último dia 5.